Oi, pessoal! Estamos aqui, estou com a minha amiga Manu, que é formada em enfermagem e que trabalha com saúde pública há 14 anos? 14 anos. 14 anos já. E hoje eu convidei ela para tomar um chimarrão comigo e para a gente conversar um pouquinho também sobre a espiritualidade dentro da saúde, ou versus saúde, vamos dizer assim, né? Que hoje em dia é um tabu para muita gente, né? Porque você ter que dividir ou juntar essas duas coisas é muito complicado, porque a ciência vai contra a religião, né? Em muitos âmbitos, a física vai contra a religião. Então, eu queria conversar, Manu, um pouquinho com você sobre isso e que a nossa prosa seja bem produtiva hoje, como sempre é, né? A Manu já chegou aqui faz umas 2 horas, a gente já conversou sobre tudo, sobre relacionamento, sobre vida, sobre tudo. Tentando, né, gravar. Mas o meu propósito é isso, a gente falar um pouquinho sobre saúde. E eu quero que você fale um pouquinho como que você, no teu dia a dia, como que você consegue ou unir ou separar essas duas coisas. A tua espiritualidade com o teu dia a dia na saúde. O que você vê? Quanta coisa você vê no teu dia a dia? Se tratando de milagres com pessoas, curas de pessoas que você vê, se você acredita que isso é científico, se são realmente os médicos que curam ou se é o médico lá de cima que tá curando. Perguntinha boa. E difícil? Difícil. Bom, como a Carol bem falou, né, agora em dezembro faz 14 anos que eu escolhi essa profissão, né, e eu acho que tem um porquê, né, claro, tudo na vida da gente tem um porquê. Minha mãe, né, trabalha há anos no hospital, se aposentou agora, trabalhou muito tempo no hospital e influenciou um pouco, querendo ou não, né, a parte da minha profissão. Ter escolhido essa área, mas eu sempre gostei muito de cuidar, né? Sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de estar ajudando. Eu sempre fui essa pessoa que ajudava, né? Toda a vida. Não só na tua profissão. Não só na minha profissão, dia-a-dia. no dia a dia, na vida, né? E eu vejo assim que é tudo por Deus, né? Não tem como separar, né? Isso que você falou me fez lembrar, assim, de uma vez teve um episódio com um médico, assim, que era bem ateu, por assim dizer, né? Tem gente que não crê, né? Crê muito na ciência, né? Uhum. E acontecem as coisas, parece que para provar, né? Para essas pessoas que é Deus, como você disse, tudo é Deus. Então, eu trabalhei um tempo na emergência, né? Na UPA, no pronto atendimento, 24 horas. E lá era visível, assim, que tudo era pela mão de Deus. Porque teve um caso que eu lembro, assim, uma certa vez que a gente pegou um acidente em múltiplas vítimas. E assim, um acidente bem feio, você vê o carro, né, depois você vê as imagens, você vê que não tem como a pessoa sair ileso. E era assim, arranhões, corações, coisas bem leves, tinha criança, tinha, né, homem, mulher, família inteira quase se acidentou. E graças a Deus, eu digo que tiveram ferimentos pequenos, né? Então, assim, como não dizer que Deus estava lá para cuidar, para proteger? É bem difícil, né? Assim, Achar uma solução. Achar o porquê disso. O porquê, exatamente. Se Quem não fez isso? Já um milagre ali, né? Se não é já um milagre, assim, né? De Deus que não quis que acontecesse nada, quis salvar, digamos assim, né? Porque quando você vê, assim, as imagens do carro, o carro vira um papelzinho, né? Como que essas pessoas saíram Você fica chocado, exatamente. Pois é, Manu, eu tive uma aprovação com o meu padrinho, que teve 60 dias na UTI, que teve um problema grave, e mais de 60 dias que ele ficou na UTI, e também que foi aí, até eu postei no Instagram um dia, não sei se você viu, de uma promessa que eu cumpri lá em Aparecida do Norte. Foi por causa do meu padrinho, porque ele teve uma doença rara, e os médicos não achavam solução e era cirurgia todo dia, e quando eles acharam a solução, era síndrome de Fournier, se eu não me engano o nome. E quando eles acharam a solução, só que aquilo só tava decaindo, sabe? Ele a cada dia ele decaía, ele perdeu muito peso, e os médicos falavam pra gente que já não tinha mais o que fazer. Tipo, já tiraram da nossa cabeça que ele não voltaria mais pra casa. Então aquilo foi muito forte pra nós, lá pra família, né, pra todo mundo ouvir aquilo do médico. E o meu padrinho teve 9 paradas cardíacas no hospital, e uma das paradas cardíacas ele teve na minha frente.
E eu vi aquela máquina, parece filme, assim, aquela máquina, aquele bip, assim, zerar, e ele ficou roxo, sabe? Meu Deus, e eu tava na frente, assim, a gente se pegou em oração, e se deram as mãos, daí nisso veio a médica, né, pediu pra gente sair pra fora, a gente começou a orar, rezar fora da UTI, e ela chegou e falou que ela não tinha reanimado e que ele voltou sozinho. Aí no outro dia veio um outro médico e falou pra nós assim, ó, se vocês creem em Deus, se vocês acreditam em milagres, reze, porque é só por um milagre pra ele sair daqui. E aí a gente pegou em oração e fazer promessa para nós. A gente é muito devoto da Nossa Senhora Aparecida, né? Somos católicos, minha família toda é católica, somos devotos da Nossa Senhora Aparecida. E a gente se pegou em oração e promessa, eu fiz promessa, minha mãe, todo mundo. E daí quando fechou tudo na época do Covid, quando deu aquele lockdown, que fechou tudo, meu padrinho ainda estava no hospital e estava sem condições ainda de ir para casa, sabe? Mas os médicos falaram que ou ele saía naquele momento, ou podia acontecer dele pegar Covid dentro do hospital mesmo, e daí ele não ia aguentar. E daí ele foi para casa do jeito que ele estava. Meu Deus. E daí ali só foi recuperando, e a gente orando, e foi realmente um milagre, assim, porque não tinha mais o que fazer, nem aqui em Canoinhas, nem em Joinville, nem em Curitiba, nem em cidade nenhuma. Não existia mais possibilidades. Tudo que podia ser feito foi feito no Hospital de Canoinhas. E tanto que a gente só tem a agradecer porque foi um tratamento maravilhoso, né? Não temos queixas nenhuma, né? Mas é que realmente chegou num ponto em que os médicos, a ciência já não tinha mais explicação, não tinha mais poder de cura. A ciência já não tinha mais poder de cura, já tinham encerrado, entendeu? E aí que a gente percebeu as mãos de Deus, de Nossa Senhora em si. Então, eu acredito que quem tá dentro do hospital presencia isso todos os dias, né? Todos os dias, a morte e ressurreição dentro do hospital, né? Eu acredito que a cada choque que é dado para reanimar uma pessoa que teve um ataque cardíaco, eu acho que ali a pessoa foi e voltou, né? Não sei, é o que eu acredito. Sim. E, nossa, muito chocante essa tua história, esse teu relato. Teu testemunho, já digo assim, né? Um testemunho de vida dele, porque muitas paradas, assim, a gente sabe que lesiona cérebro, né? Célula vital, tudo. E ele voltar realmente, isso foi um milagre dos grandes, né? Muito. E ele não teve sequela nenhuma. Hoje em dia, assim, ele tem a bolsa de colostomia, que ele teve que ficar até sem hoje. Sem sequela ainda, então é bem... Mas assim, ó, na cabeça, nada, sem sequela nenhuma, ele é muito lúcido, trabalha na roça, muito lúcido, assim, sabe? Nossa, não existe explicação a não ser um milagre. É como você disse ali, quando a ciência não age mais, quando a ciência não vê mais solução, né, medicina, equipe, né, inteira médica, quando a ciência não... Pra ciência tá perdido, né, tá perdido aquele caso, mas não pra Deus, né, porque Deus opera o impossível, né, como você falou, o médico já não tinha mais dado chances, né, mas o médico dos médicos, né, que é Jesus, ele curou, né, ele pôde curar, ele fez a cura. Então, a gente tem que crer. Esse poder. Tem esse poder. A gente tem que crer, né? E realmente, assim, na época da pandemia, eu trabalho no posto de saúde, né? E sempre trabalhei com saúde pública, mas na época da pandemia, eu trabalhei dentro da UTI. Eu fui escalada, né? A gente teve muitas baixas de profissional que acabaram adoecendo, então a gente teve que dar um apoio pro hospital. E eu trabalhei lá dentro da UTI. Então, assim, a gente via a pessoa, a gente pensava, né? Amanhã... A gente não sabe se a pessoa vai estar aqui. Porque realmente era assim, situação que você via que era milagre puro. Porque assim, a pessoa tá né, entubada, que eles faziam aquela pronagem, né? Que é virar paciente de bruço. Ficar horas, ficar dias, ficar meses ali. Definhar muitas vezes, porque a pessoa emagrece, a pessoa totalmente debilitada, totalmente respirando por aparelho ali. Como você disse, é um ressuscitar, né? Um ressuscitar. E Deus vem ali, sopra, parece o espírito dele e diz, não é a tua hora. Eu creio muito nisso, sabe, Carol? Creio muito que tudo tem a sua hora e o seu local, e não há nada que aconteça à vontade dele. Eu creio assim que não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita, né? Tudo que ele sabe que cada fio de cabelo que a gente tem na cabeça.
Então, Você tá né? aqui porque você tem que estar aqui hoje. Exatamente, tá nesse lugar, né, com essa pessoa, porque Deus preparou e era para ser assim, né? Tanto que a gente viu, né? A Covid foi uma época muito triste, né? Uma época assim que para Eu- muitos, né? Mas pra gente da saúde, acho que foi a época mais triste, assim, né? Eu Mas acredito que muitas pessoas, muitas famílias até se revoltaram com Deus sim, nessa exato, época, por ter perdido tantas exato. pessoas. Por que que isso está acontecendo, Deus, né? Uhum, Eu me perguntava, Deus, por que que isso está acontecendo? uhum. Por que que tem que acontecer isso com as pessoas? Por que tantas pessoas têm que morrer? E assim as pessoas pensam, né? Como se diz que Deus não existe, que Deus, né? Você diz, onde está Deus aqui agora? Se Aham. Deus estivesse aqui, ele não tinha levado meu filho, ele não tinha levado a minha mãe, não tinha levado meu esposo. Teve gente que perdeu, né? O pai, a mãe, Família e toda. irmão. E onde está Deus? Né? E eu te digo, ele sempre esteve onde ele está dentro de nós, ele está cuidando de nós. Essas coisas que acontecem, as tragédias, tudo, é o inimigo, né? É o outro lado. É o lado mal. Não é Deus que permite isso, né? É uma luta diária da gente, né? Do bem contra o mal. De combater mesmo O mal existe. né? Existe. E a gente precisa crer. Mas o que você vai dizer para uma família, né? Que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um filho, né? Que tá na maior dor do mundo, que a gente nem pode sentir, o que você vai dizer? Então, nesses momentos Onde tá Deus ia, nesse momento? eu ia e tentava assim, e claro, a gente sempre peça muita iluminação dele, né? E pedia para ele assim, me cubra, né? Me cubra com a tua luz e faça, me use, né? Me faça o instrumento para ser uma palavra de apoio para essa família na hora. Muitas das vezes, como é que você vai fazer quando você não pediu abraçar? Né? Porque às vezes você quer dar um consolo, quer dar um abraço, e na época da Covid não podia fazer isso, não podia nem encostar. Quantas vezes, né, a gente queria abraçar, queria acolher, então às vezes uma palavra que você ia e falava, né, tentava acolher, amenizar um pouco da dor, né? Mas não é fácil, Não né? é fácil, Não é fácil. não é. Você querer mostrar esse lado de que aconteceu porque tinha que acontecer para uma família que perdeu tudo. Isso, exatamente. Não é fácil de aceitar. Exatamente. Não é fácil de aceitar. Mas eu também acredito nesse propósito e que tudo acontece como é para ser. Às vezes é até para a evolução dessas pessoas que ficaram, para a evolução dos que foram também. Sim. Né? E a gente não sabe nem o nosso dia, né? Não sabe o dia da manhã, não sabe se amanhã nós vamos estar aqui ou se não vamos. E, infelizmente, não sabemos, na verdade, não sei o que é pior, se a gente saber ou não saber. Né? Porque se a gente É soubesse, verdade. eu acho que a gente ia aproveitar muito mais a vida. Né? Mas também, não sei. É difícil de pensar. Difícil. É difícil de pensar se a gente soubesse, né? O que vai acontecer amanhã, se nós vamos estar aqui amanhã. Difícil, né? Incógnitas de Deus, da vida. Ai. E você, no teu dia a dia, como que você alimenta a tua espiritualidade no dia a dia? Então, eu não faço nada sem fazer minha oração antes, né? Eu acordo sempre de manhã, já agradeço, né? Agradeço por tudo, né? O que eu tenho, até pelo que eu não tenho, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente tem que agradecer. Agradecer as coisas que dão certo, agradecer as coisas que não dão certo, né? Porque tudo, como diz você, tem um propósito. E tento levar isso, né? Tento levar isso para minha vida profissional, para os meus pacientes, né? E sempre quando vem alguém que eu vejo assim que tá mais abatido, que conforme a gente vai tendo anos de experiência, né, da parte profissional, a gente olha um rostinho, a gente já vê. A pessoa precisa de uma cura interior. Então, eu já tenho, assim, esse olhar, né? Depois de tantos anos de profissão, trabalhando na emergência, a gente fica com o olhar mais aguçado, né? Que a gente fala assim, você olha, você vê, mas essa pessoa não tá bem, mas não é fisicamente, é lá por dentro. Então, sempre eu tento levar, sabe? A palavra de Deus. Eu falo, olha, você, né? Independente de religião, do que for, eu falo, você crê em Deus, né? Você tem, né? Às vezes uma religião, a pessoa fala. Então, vai, né? Vai para isso, busca, né? Isso. Entrega, porque essa cura interior é só ele que pode dar pra gente, né? E é você com ele, né? É você mesmo, você tem que se curar, Exato. Você tem que aceitar o que tá acontecendo com você. Eu acho que a partir do momento que você aceita, Deus, eu aceito o que tá acontecendo, por mais que a tua vida esteja turbulenta, esteja acontecendo tudo de ruim, mas a partir do momento que você aceita, eu aceito o que tá acontecendo, e eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou buscar a Deus. Eu acho que é aí que você entendeu
o que é a vida. Exato. Aí você entendeu o que você está fazendo aqui. Que você tem que passar por isso, né? A vida não é mil maravilhas todo dia, né? Todo mundo tem seus altos e baixos. Agora, um pouquinho nós estávamos conversando sobre a tua vida, você também teve, né, um passado também um pouco conturbado com algumas coisas, todo mundo teve, eu também tive, muitas pessoas têm, né? Exato. Mas a partir do momento que você aceita isso e que você tem um estalo na tua vida de que você pode melhorar, que você pode perdoar as pessoas, eu acho que a palavra em questão aqui agora seria o perdão, né? Você pode perdoar as pessoas, perdoar o teu passado e aceitar o que aconteceu para você seguir em frente. Aí realmente você consegue seguir em frente. Exato. E nesse perdão, né, Carol, que a gente dá, né? Eu digo a gente dá, mas libera muito mais pra gente, né? Porque o perdão é uma coisa que, se você não consegue dar, você te aprisiona. Te aprisiona muitas vezes uma coisa que você não precisa mais, né? Tem que se libertar pra seguir em frente, né? E nossa, é muito importante. Eu esse ano, assim, tô ressignificando muita coisa dentro de mim, sabe? Selecionando muita coisa. Exato. E isso tá muito também no propósito do servir, né? Porque você tem que ser... Como é que você vai dar cura se você não tá curado? Né? Eu penso assim também. E por muitos anos eu lutei, né? Lutei muitas coisas dentro de mim, assim. Muitas crenças, né? Que a gente vai enraizando, enfim, na mente. Crenças de infância, traumas, coisas que todos temos, né? Nossas histórias. E você tem que cuidar para você não se tornar uma pessoa amarga, né, nesse processo. Rancorosa. Exato. Você tem que curar a tua ferida para você depois curar o outro. E hoje eu vejo isso. Hoje eu tô tendo o maior aprendizado disso tudo, né? Que eu preciso ser curada para poder curar os outros, para poder também liberar a cura, amenizar a dor, para poder tornar o meu servir melhor, né? Porque eu penso que a gente tá nesse mundo para servir, né? Tanto a profissão que eu escolhi, né, que é um servir, né? Mas mesmo, né, você na tua profissão, Todos né? estamos aqui para servir. Todos estamos, eu acho que esse é o propósito. Na verdade, em tudo que a gente trabalha, ninguém trabalha para si somente, né? Você trabalha para os outros. Eu construo, faço projeto para os outros, você cuida dos outros. E todas as profissões são assim, né? Se você for pensar, não existe uma profissão que você trabalha só para você mesmo. Você sempre tem que fazer algo para os outros. As pessoas te procuram porque você sabe alguma coisa que vai ajudar elas, né? E cada profissão tem a sua importância, né? Eu vejo na minha profissão, eu amo a minha profissão porque eu consigo também construir sonhos. Então, o momento que eu pego das pessoas é muito bom, porque as pessoas chegam aqui, sentam aqui, ai, feliz da vida que vai construir sua casa própria, né? Construir o projeto. Para mim é maravilhoso eu conseguir fazer isso para a pessoa, conquistar um sonho da pessoa, né? Mas eu acho assim que todas as profissões têm a sua função. Eu acho que a tua profissão é extremamente importante e é doação tua, né? Se você não estudar para você cuidar de uma pessoa, quem vai cuidar? Se eu estiver doente, quem vai cuidar de mim? Eu não posso me cuidar sozinha, eu preciso de você para me cuidar. Exato. E você escolheu a tua profissão para isso, para cuidar das outras pessoas. Você tem que ter essa luz para você atuar na tua profissão, né? Não é fácil. Não é. E é uma pessoa, muitas das vezes, são pessoas que você não conhece, que você nunca viu na vida, mas essa pessoa tem um pai, tem uma mãe, ou tem um filho que precisa dela. E você precisa cuidar dessa pessoa para devolver para a família dela, né? É bem isso. É o que Deus faz com nós, eu acho, né? Traz essas provações pra gente, mas no fundo sempre é por um bem maior, sem explicação. É verdade. É difícil de falar, né? É difícil. É só sentir. É um sentir, né? É um sentir mesmo. Acabou de falar. Acabando. Acabou. Vai acabar. Mas eu vou esquentar mais água. Eu vi que você tem feito também bastante vídeos agora pro Instagram. Qual foi a tua proposta, o teu propósito, quando você sentiu essa vontade de falar também no Instagram, falar pros outros, como é a tua rotina, o porquê que você... O que você sentiu? Deus falou com você? Foi muito desse servir, né? Eu sempre peço assim pra ele, eu quero minha evolução aqui, né? O Senhor tá aqui pra me usar, pra eu evoluir, pra eu ser luz na vida das outras pessoas. E o que eu posso, assim, fazer mais? Porque, assim, eu amo a minha profissão, de verdade. Gosto muito do que eu faço. Mas depois da pandemia, a gente ficou bem abalado, né? Assim, profissional de saúde
foram muito afetados, né? Muito afetados emocionalmente, né? Tanto no começo como agora. Agora tá vindo assim os resquícios, né? O que ficou, os restinhos assim de traumas, coisas que a gente viveu, porque a gente viu muita coisa, né? Muita coisa. E nesse meio tempo eu fui conversando, né, com ele, pedindo uma iluminação, assim, o que eu poderia mais fazer para de repente servir as pessoas de outra maneira. Porque como você disse, a enfermagem é a arte do cuidar, né? O cuidar ali, quando você pode dar cura, quando você pode amenizar uma dor, amenizar, enfim, todo esse processo do cuidar do ser humano físico, né? Do ser humano espiritual também. Mas eu pensava assim, o que mais eu posso agregar na vida da pessoa com o meu servir? Eu sempre gostei muito de falar, né? Sempre gostei por isso que eu te chamei. de comunicar, né? Então eu penso assim, o que será que Deus poderia me usar dessa forma, né? Foi aí que surgiu a ideia do marketing digital, né? Que eu já estava, na verdade, né, buscando isso, então eu fui procurando na internet e daí vi uma oportunidade lá das pessoas fazerem uma renda extra. Porque também como a pandemia afetou, né, diversos setores, como financeiro do pessoal também, né? E hoje em dia tá tudo muito difícil, inflação lá em cima, né? Então, acho, por que não cuidar, assim? E eu fiz essa analogia, assim, pensar, eu cuidava, né, do físico, do corpo, por que não cuidar da área financeira, da saúde financeira, né? Que legal. Porque a saúde, ela tem vários, né, um leque enorme. Existe a saúde emocional, existe a saúde espiritual, existe a saúde financeira, a saúde familiar. Então, a saúde, elas são vários âmbitos que remetem a uma saúde só, digamos assim, mas, né, várias formas. Então, eu pensei assim, se você não tiver bem em um, vai afetar em todos os outros. Tem de ter sempre o equilíbrio, né? E eu, como enfermeira, também via isso muito nas pessoas. O que eu via, assim, de doença relacionada à área financeira? Pessoa com depressão, relacionamento, né? Por falta de dinheiro. Falta de dinheiro, exatamente. Faltou, né, conta. Briga no relacionamento, exatamente. E eu vi assim que, poxa, eu poderia ajudar de alguma forma, né? De outra maneira, já que eu gosto de ajudar, né? Vim com uma outra proposta. E aí eu comecei a estudar sobre o marketing digital. E resumindo, você começou a trabalhar com isso para ajudar também. Para ajudar também, para fazer o meu servir. Exatamente. Bem isso, Carol. E eu acho assim que vai ser o mundo, você já não é, né? O mundo digital que a gente vive hoje, né? E né? E cada vez vai ser mais, né? Acho que as pessoas devem usar dessa ferramenta, né? Instagram, YouTube, todas as ferramentas da internet para... E essas ferramentas são gratuitas, né? Exatamente, para tentar fazer isso que a gente tá fazendo hoje, servindo às vezes, né? Levando uma palavra, ajudando, né? Então tá, Manu. Então, obrigada pela tua presença, obrigada por ter vindo conversar um pouquinho comigo. Obrigada pela tua amizade, que bom que você veio. Continue vindo sempre tomar um chimarrão comigo e que a nossa amizade só cresça e se fortaleça. Se precisar de mim, eu tô aqui. E eu sei que o que eu precisar, você também tá aqui, porque eu mandei mensagem e você topou na hora. Nem pensei, né? Obrigada a você, querida. Obrigada. Continue sendo luz na vida das pessoas e fazendo isso que o teu coração manda, né? Porque quando o coração tá em paz, a gente sabe que é de Deus e que é o caminho certo a seguir. Amém. Obrigada. Amém. Pessoal, obrigada mais uma vez se vocês estiveram aqui. Acompanhe os próximos vídeos. Essa foi a nossa linda Manu, que trouxe um pouco do conhecimento dela. E tenho certeza que vocês gostaram muito do conteúdo de hoje. Esperamos poder ter ajudado alguém, né, com o nosso servir aqui hoje. Com certeza. Um beijo. Até.